Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Gente, hoje eu quero dividir com vocês mudanças, coisas que não fazem parte da minha vida mais depois de 6 anos de minimalismo ou essencialismo, o que vocês quiserem, preferirem falar. Eu prefiro aceitar essencialismo, faz mais sentido essa palavra para mim, tá certo? Para quem nunca aplicou na vida, mas tem interesse de saber como que isso acontece, né? Quais são os benefícios e tudo mais, ao invés de eu explicar de novo o que é o minimalismo, o que é o essencialismo, eu vou neste vídeo dizer para vocês então, essas 3 coisas não fazem parte da minha vida mais. Vamos lá? Então se você tem interesse, me deixa um like antes, compartilhe esse vídeo para quem vocês acham que vale a pena e se inscrevam no canal. Bora lá! Essas 3 coisas que eu vou falar agora são coisas que muitas delas já estão totalmente assimiladas na minha vida, então eu não vou precisar ainda praticar ou ainda exercitar. Outras eu estou praticando e estou exercitando, tá bom? O acúmulo de coisas é a coisa mais básica que acontece quando você começa a aplicar o essencialismo na sua vida. Automaticamente você já não tem mais tudo aquilo que você olha na sua casa, que você vê na sua agenda, você para e dá uma enxugada. É a primeira coisa que se faz. Então a gente já não tem mais o acúmulo. Ah, mas eu não sou essencialista e não acumulo nada, e não tenho nenhum desses acúmulos. Ótimo, maravilha! Você já está meio caminho andado. Eu tive que parar, checar as minhas roupas, checar as coisas de casa, checar a minha agenda e reduzir ao máximo para poder começar a ter um pouquinho mais de tranquilidade e enxergar. Só que isso, gente, não acontece de um dia para o outro, né? A gente sabe, eu estou há 6 anos, eu posso dizer que lá pelo 4º, 3º ano que eu já comecei a sentir isso. E quando a gente começa a sentir isso, aí é a chancela de que realmente o que nós estamos fazendo é para o nosso melhor. Eu comecei reduzindo as minhas coisas materiais, e aí a primeira coisa que a gente faz, o que é? Tirar tudo aquilo que está quebrado e que a gente não usa. E aí a gente deixa as coisas que a gente pensa que a gente usa, que não esteja estragado, não esteja quebrado. Isso é um primeiro momento. O segundo momento que a gente se dá conta da quantidade de coisas que nós temos. Não é estranho a gente saber e a gente ouvir pessoas reclamando que quando elas mudam de casa, de uma casa para outra, é neste momento que a gente se dá conta da quantidade de coisas que nós temos. E, gente, isso é a maior verdade da humanidade. Ninguém, absolutamente ninguém, tem a noção do que se tem para si de coisas materiais. Até porque a gente não usa nem a metade, né? E quando eu ouço alguém falar, ah não, mas tudo que eu tenho eu uso e eu sei perfeitamente o que eu tenho, você pode ter certeza que essa pessoa é minimalista ou essencialista. Por exemplo, eu aprendi a ter mais espaço na minha casa, porque eu reduzi os móveis, né? E a cada ano que passa eu quero menos, eu tô vendo a hora que eu vou ficar só com uma cadeira e uma TV na sala, mas eu aprendi a gostar da movimentação interna de uma casa, sabe? De poder deitar no chão a hora que eu quiser. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de chão. Eu gosto muito de andar descalça. Então, isso para mim é muito valoroso. E graças ao essencialismo eu aprendi a ter isso sozinha, né? Indo atrás, pesquisando. Eu quero automaticamente ter, e passei a ter o gosto de trabalhar com menos informação e claro, quando a gente fala menos informação, a gente não está falando só do acúmulo de coisas dentro de um quarto, que é um monte de móveis. A gente está falando de tudo. Então, uma delas, por exemplo, é a diminuição de cores. Então, a poluição visual. Então, hoje eu prefiro cores mais claras, mais lisas. Eu sempre fui apaixonada em patchwork, gente. Para quem não conhece, patchwork é mais ou menos isso aí que vocês estão vendo. Na verdade, é o que vocês estão vendo. Que é esse trabalho de se juntar vários retalhos, várias cores, várias texturas juntas e que dá uma composição muito linda para certas peças. Eu sempre fui apaixonada.
Só que o patchwork na minha vida está ficando cada vez mais pontual e minimizado. Então eu prefiro ter uma sala ou uma roupa totalmente lisa, uma cor só ou duas, e ter um sapato colorido, ou uma bolsa colorida, ou um brinco colorido, né? Então tá ficando assim, tá? Eu tô gostando de colocar no detalhe e não num todo mais como era antes, né? Outra coisa que eu reduzi, que é mais uma poluição pra gente, são os afazeres, tanto domésticos quanto profissionais, né? As nossas reuniões, as nossas atividades que a gente precisa ter na vida. Eu estou reduzindo. Esse sim eu estou praticando ainda, eu ainda não consegui. Mas o ano passado, até o ano retrasado, que o ano passado eu parei, né, gente, de gravar praticamente quase a metade do ano, mas até o ano de 2023 e 2024, eu já dizia aqui que eu queria ter duas coisas, fazer duas coisas, ter dois afazeres na minha agenda, além do meu trabalho. Hoje, como o meu trabalho, ele me exige até 8 horas por dia, dependendo do dia, quando eu chego em casa, eu me proponho a fazer um afazer. Pode ser um afazer doméstico, pode ser um afazer profissional, pode ser uma reunião que eu tenha marcado, pode ser uma visita ao médico, uma consulta ao médico, enfim. E isso ainda está meio difícil, eu confesso que eu ainda estou praticando isso, mas eu estou fazendo de tudo para não sair disso. Só que tem dias que acumula mesmo, né? Eu ainda não tenho esse controle, mas eu sei que como leva um tempo, logo logo eu vou estar com isso, né? Foi o que aconteceu com os outros, gente. Bom, olha só o barulhinho dos pássaros da cidade viva aqui na varanda, né? Isso é muito bom. Não se preocupem, tá? Vai ter esse barulhinho mesmo. Outra coisa, é a perda de tempo que não existe mais na minha vida. E essa perda de tempo, eu posso dizer que na grande maioria, eu acho que 80% do tempo da minha vida, eu procuro focar naquilo que é importante para mim. Então, se eu estou numa situação em que eu vejo que não está me agregando nada, que eu não estou aprendendo nada, que aquilo ali é só perda de tempo, aí eu desisto, eu vou embora, ou já que eu já sei previamente, não marco, né? Então, por exemplo, a primeira coisa que realmente eu sanei, que isso não existe mais na minha vida, é perder tempo para me arrumar antes de sair para algum evento. Para ir trabalhar, para ir para academia, para ir para qualquer lugar. Como eu tenho um número muito limitado de roupa, gente, que prazer que é, eu posso dizer isso. Que prazer que eu encontrei em não gastar 15 minutos, 20 minutos me arrumando. Porque antes, quando eu sei que eu já tenho essa coisa marcada para amanhã, esse evento marcado para amanhã, hoje à noite eu já sei exatamente, eu dou uma olhadinha na minha arara, falo, vai ser aquele short ou aquela calça com aquela blusa e aquele sapato e pronto. Porque eu não tenho opções. Quanto mais opções a gente tem na vida, mais tempo a gente perde. E isso, gente, a gente só aprende com o tempo. E hoje eu amo isso, amo de paixão. Segunda coisa que já está resolvida na minha vida, que eu venho falando aqui, não vou viajar com mais de uma mala pequena, seja para onde eu for, seja o tempo que eu for passar, eu vou levar uma mala pequena, a única coisa que eu vou levar a mais é um dinheiro. Então, se eu for para um outro país, aí eu levo um dinheirinho a mais. Se eu for para uma cidadezinha aqui pertinho, eu levo um dinheirinho a menos. Mas andar com 2 malas para ficar no aeroporto ali, esperando, no meio daquele monte de gente, e ficar olhando aquela coisa, girar, não mais. Eu chego, eu pego a minha reta e vou embora. Porque realmente, minha gente, a perda de tempo que é ficar... Eu já fiquei 1 hora esperando mala. Não dá, minha gente, realmente não faz parte da minha vida. Outra coisa é a perda de tempo com pessoas, né? E isso, hoje, eu já consigo fazer de uma forma mais amenizada, mais tranquila, mais empática, né? De uma forma mais delicada, de não insistir em assuntos que são totalmente contra o meu ponto de vista, os meus valores, e eu insistir naquilo para querer provar algo para alguém. Não faço mais. Quando eu vejo que uma pessoa, a gente está num assunto, que a pessoa tenta dar lá os argumentos dela para querer me convencer, e eu
contra-ataco com meus argumentos para querer convencer e a gente não chega a ponto nenhum, então eu me calo, eu normalmente concordo com a pessoa, eu falo, tudo bem, se é assim que você pensa, eu respeito, apesar de não concordar, e a gente muda de assunto. Ou, dependendo do caso, eu já mudo de assunto logo e tenho praticado muito isso e tem dado muito certo, minha gente. Isso é uma perda de tempo e energia. É uma perda de tempo que vem junto um mal-estar, uma dor de cabeça depois, porque isso pode gerar uma briga, uma discussão. Então, não perca o tempo mais, gente. E esse é uma prática diária mesmo, que talvez a gente não vá conseguir resolver, não vá conseguir chegar no automático, porque nós vamos encontrar pessoas diferentes, pessoas que são mais incisivas, mas é uma prática que nos traz muitos benefícios. E não existe mais compras na minha vida, né? O que existe mais são reposições. E aí eu quero parar para explicar um pouquinho, gente, como é que isso funciona, que logo no início eu tinha assim eu não entendia muito bem essa questão das reposições. Para tudo eu falava que era reposição, mas depois eu fui entender que não, que para um essencialista existem-se as compras. E tem que existir muito mais as reposições. Porque essas compras, elas vão acabar num certo momento, e eu vou explicar agora por quê. Quando a gente começa a reduzir as coisas, a gente cai no risco, e é completamente normal, da gente acabar tirando algo que era necessário, que era um hábito que a gente tinha ali e que só porque a gente achava que a gente não fazia aquilo constantemente, então valeria a pena a gente tirar aquilo da nossa vida. Exemplo, eu tinha um abajur do lado da minha cama, porque teve uma época que eu lia muito livro físico. Só que, com o tempo, eu fui passando a gostar de audiobooks, que são os audiolivros, ou seja, ouvir ao invés de ler. O que eu fiz com o meu abajuzinho? Eu joguei fora. Ele quebrou, joguei fora. Muito bem, com o passar do tempo, principalmente o ano passado, eu passei a voltar a ter mais gosto a ler livro físico. Então, eu não tenho abajur, então eu vou ter que comprar abajur. Ai, mas por que você precisa de um abajur, Cris? Por que você não define um cantinho na sua casa, onde você coloca ali um sofazinho para você ler durante o dia? Porque eu prefiro ler à noite. A leitura à noite, para mim, na minha cama, ela me ajuda a ter o sono mais rápido. Só que vai chegar uma hora que essas necessidades que você vai tendo, elas vão diminuindo, né? Eu não sei se vai diminuir 100%, mas vai chegar uma hora que o número de compras vai ser tão pequeno, porque você já não vai ter mais novos hábitos, a ponto de precisar comprar um item para aquilo. Então, isso são compras para um essencialista, ou seja, compras quando a gente criou um novo hábito e que a gente realmente precisa daquele item. Aí a gente chama compras. Agora vamos falar das reposições. As reposições, minha gente, elas começam a acontecer a partir do momento que a gente define o número de coisas limitadas na nossa vida. Então, este ano, eu já venho falando isso no canal, mas vou falar aqui de novo. Este ano e no ano passado eu decidi colocar como prática, ter o hábito na minha vida de ter 2 itens de cada coisa. Então, 2 sapatos de frio, 2 tênis, 2 sandálias, 2 calças para sair. Eu estou praticando ainda porque muita coisa eu ainda tenho mais de 2. Principalmente porque às vezes eu recebo como presente, aí não tem como. Mas eu estou procurando ajustar essa quantidade na minha vida. E como é que a gente vai ajustando, né? A gente evita receber presentes, a gente evita receber tudo que as pessoas nos oferecem, né? Às vezes tem pessoas que falam assim, olha, Cris, eu não vou utilizar mais, você quer? E aí você, só para não ser grosseira ou ser um pouco mais educada, você fala, não, eu quero sim. Para quê, gente? Para quê? Se você não vai utilizar aquilo, se você vai levar uma coisa na sua casa que você já tem, né? E vai ser mais um item ali. Então, para quê? Então, quando você reduz as coisas, você cria esse hábito de manter aquele número, a hora que uma peça estraga, aí você tem que sair para repor. A hora que você vê que não dá mais, que você já costurou, que você já colocou uma tinta, que você já tentou tudo para refazer aquilo, você vai ter que sair e repor.
né? Então esse dinheiro é um dinheiro muito mais organizado, muito mais pensado, e quando você repõe, você pode trabalhar com tempo, ou seja, aquela peça ali está começando a estragar, então eu já sei que eu tenho que repor, então eu posso me organizar daqui a um mês, daqui a 2 meses. Eu não preciso esperar aquilo se desfazer para depois eu fazer a reposição, porque daí vai me dar urgência. Daí eu vou precisar de um dinheiro que provavelmente naquela urgência eu não vou ter. Então, quando você vê que o seu item que você tem, que é pouquinho, já está começando a se desfazer, você já se programa, né? No meu caso, eu já me programo, eu coloco lá, daqui a 2 meses eu tenho que comprar isso, ou mês que vem eu tenho que comprar aquilo, porque eu sei que aquilo vai se estragar por completo, né? E, gente, são coisas que a gente vai fazendo e são sensações que nós vamos tendo e a gente vai tendo consciência daquilo que a gente faz, que perde-se tempo ou não, que a gente acaba questionando certas coisas. Antigamente eu tinha prazer de ir para o supermercado, hoje eu já não tenho mais. Hoje eu gosto sim de tocar, de escolher as minhas frutas, as minhas verduras, isso eu prefiro ir pessoalmente. Mas todo o resto eu não faço mais. Primeiro porque são sempre os mesmos alimentos, sempre as mesmas coisas. Muito raramente a gente muda aqui alguma coisa. Então fica uma coisa repetitiva, né? E eu tenho problemas com coisas repetitivas. E outra é isso, é aquela perda de tempo. Eu não posso ficar ouvindo um áudio, eu não posso ficar, sabe, porque eu tenho que ficar atenta naquilo que eu estou pegando. Então, muitas das vezes eu ia para o supermercado, meu marido entrava e fazia as compras enquanto eu sentava com o meu audiobook. Porque eu não tinha paciência para ficar 2 horas dentro de supermercado, não tenho mais, minha gente. E isso com o tempo a gente vai criando para nós. Agora, volto a dizer, todos esses hábitos, minha gente, são coisas que eu fui entendendo, que eu fui aceitando, que eu fui gostando e aprender a gostar dentro da minha vida, para os meus valores. Eu hoje, o que eu prefiro? Eu prefiro ter tempo para mim. Eu prefiro ter tempo à tarde, a partir de um certo horário que eu já fiz tudo na parte da manhã e a parte da tarde eu estou livre, para eu estudar, para eu ler, para eu ir atrás de coisas boas para minha saúde, para eu pesquisar um suplemento melhor, para eu pesquisar uma alimentação melhor. Eu prefiro perder tempo com isso, tá certo? Então é isso, eu espero que tenha aí esclarecido alguma coisa para vocês. Se vocês já estão fazendo, já estão aplicando o essencialismo na vida de vocês, coloquem aí, escrevam para mim. Se vocês têm interesse, gostariam que eu trouxesse mais vídeo falando sobre isso, escrevam também. Dividem o que vocês pensam, gente. Antigamente a gente tinha mais interatividade, hoje eu não estou com interatividade ainda não comecei a ter pessoas escrevendo coisas para mim. Tá bom? Não se esqueça, me dê um like, compartilhe esse vídeo para quem vocês acham que precisa e um beijo até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!